Bom dia, pessoal. Aqui é o Felipe. Hoje nós vamos conversar sobre Dom Casmurro, no nosso curso sobre o problema nacional na literatura brasileira. É, ou seja, nós estamos aqui hoje num dos pontos altos do nosso curso, porque esse é talvez, enfim, um dos romances mais bem acabados que já se escreveram em língua portuguesa. Acho que, como todos vocês devem saber, todo mundo deve ter aí uma leitura de Dom Casmurro, que seja da escola, que seja de uma disciplina introdutória. Se você não tem uma leitura de Dom Casmurro, leia, porque é um dos romances mais bem escritos, mais bem acabados da língua portuguesa, tá? E eu queria começar, na verdade, fazendo uma retomada das coisas que a gente das coisas que a gente havia conversado e que são um pouco a linha condutora das nossas conversas, né? A questão fundamental que nós vamos discutir aqui, que nós já estávamos discutindo antes, é basicamente, a gente poderia dizer, a decadência das formas tradicionais de sociabilidade. Ou seja, quais são essas formas tradicionais? São aquelas que a gente herda da colônia, de escravidão, basicamente, e as suas consequências mais amplas para a sociedade, diante da chegada da modernidade, né? E o que é modernidade? Modernidade é capitalismo e aburguesamento, ou seja, uh, um novo funcionamento das estruturas econômicas, né? E o aburguesamento das relações sociais, da cultura, das concepções de mundo. E o que a gente está vendo aqui, essa história que a gente está contando aqui desse problema, é um pouco a história desse processo, da representação literária desse processo, né? No caso mais específico do Machado, a gente já está aqui no nosso terceiro momento, né? E só para a gente dar uma relembrada, no Brás Cubas a gente já tinha uma sátira de uma aristocracia decadente, que é muito satirizada, num tom irônico mordaz, né? Que é, na verdade, proprietária de escravos, ou seja, que é esse país, é, que representa esse país escravocrata, né? O Brás Cubas é um proprietário de escravos, e ela está envolvida nos negócios diretamente ligados à escravidão. Ou seja, isso é uma aristocracia de origem colonial que representa as formas de sociabilidade tradicional que estão em franca decadência, né? No Quincas Borba, a gente tem os dilemas dessa modernização cultural e econômica, colocadas mais uma vez, né? Pela sátira das doutrinas modernas, do positivismo, cientificismo, que a gente viu na última aula, é, e pela questão econômica, que a gente também viu na última aula, né? Ou seja, o enriquecimento e o empobrecimento do Rubião significam exatamente, significam exatamente a dificuldade de você criar uma sociedade moderna, de você inserir a economia brasileira num circuito moderno capitalista, quando você tem esse país que ainda é pré-moderno, né? Ou seja, essa dificuldade de entrar na pré-modernidade. No caso do Dom Casmurro, a gente vai estar diante de coisa muito semelhante, elaborada de uma outra forma, mas diante de uma coisa muito semelhante, que é o que a gente poderia chamar do empobrecimento e o fim do poder senhorial, né? Isso é um pouco o que eu vou tentar, é, isso é um pouco o que eu vou tentar conversar aqui com vocês hoje, né? Ou seja, existe uma existe uma linha de continuidade nesses romances, embora eles tratem de formas um pouco diferentes, né? E a perspectiva geral do Machado é uma perspectiva bem diferente daquela do Alencar, né? Ou seja, a gente viu que o Alencar ele tem uma o trabalho do Alencar ele funciona como um trabalho que pretende manter o antigo, né? Assim, ele quer modernizar o Brasil, mantendo essa sociabilidade tradicional. E a perspectiva do Machado é completamente diferente. A perspectiva do Machado é uma perspectiva que pretende a inclusão no moderno, né? E ele vai entender todas as dificuldades e problemas e todos os ridículos que estão implicados nessa tentativa eh, de se inserir no mundo moderno, né?
E eu queria começar o comentário sobre o romance falando sobre a questão do narrador em primeira pessoa, né? E a sua recepção no Brasil. Acho que todo mundo sabe, né? A história do Dom Casmurro. O Dom Casmurro é um livro narrado em primeira pessoa de um cara velho que está lembrando do seu passado, né? E a grande coisa que ele está se lembrando é a história de amor dele com a sua esposa na infância barra adolescência e como que eles lutam, vamos dizer assim, como que eles lutam para se casar e para fazer o seu amor valer, apesar dos preconceitos sociais, ela é mais pobre do que ele e dos preconceitos, enfim, da superstição, né, a promessa dele ser padre e tal. E depois a história desse casamento, que é bem sucedido, eles têm um filho, e o ciúme, né, desse narrador, que tem certeza que a mulher o traiu. Então, é uma narrativa escrita em primeira pessoa. A gente já viu também lá no Brás Cubas o que, que a narrativa em primeira pessoa costuma significar no Machado, né? Ou seja, o Machado é um grande narrador em primeira pessoa. É, e essa narrativa em primeira pessoa do Machado é uma narrativa sempre problemática, né? Essa primeira pessoa dele é sempre uma primeira pessoa problemática e irônica, certo? Lá no caso do Brás Cubas, a gente tem esse personagem que fala aquele tanto de absurdo, que faz aquela prosa rebuscada e que narra os maiores absurdos do mundo com a prosa mais rebuscada do mundo, né? Ou seja, a gente tem aquele narrador sobre o qual a gente já conversou na aula sobre o Brás Cubas. Aqui, a gente tem também um narrador no qual a gente não pode confiar. Essa é a grande questão, vamos dizer assim, desse Brás Cubas, desse Dom Casmurro, né? Essa é a grande questão desse narrador, ou seja, o narrador do Dom Casmurro é um narrador no qual a gente não pode confiar, por um motivo muito simples, pelo fato de que é um sujeito que está tentando atribuir sentido à sua própria história e que assume um ponto de vista específico em relação à sua própria história e que faz certa questão, vamos dizer assim, de evidenciar ou de desnudar, durante a sua prosa, é, o seu ciúme, né? Ou seja, de alguma forma, essa é a grande questão, né, do romance, nós não temos acesso uh, a uma versão da história que não seja a versão contada pelo Dom Casmurro, ou seja, a gente não tem acesso a uma versão da Capitu, do José Dias, não. A gente tem acesso só à versão do Dom Casmurro, só à versão do Bento Santiago, e essa versão é a versão de um ciumento. Essa versão é a versão de um ciumento, né? Ou seja, é um narrador, a gente está diante de um sujeito ciumento que não sente muito quando o filho morre, porque ele acha que o filho não é dele, que manda a mulher embora, enfim, a gente está diante de um narrador diante do qual a gente tem que dar um passo para trás, ok? E qual que é a primeira questão aqui que eu acho que seria interessante a gente perceber, né? O Romance do Machado ele é publicado se não me engano, esse aqui é publicado exatamente em 1900. É um romance que é publicado em 1900 ou 1890, uma coisa assim, na viradinha, exatamente na viradinha ali do século, né? E a crítica literária não percebeu isso que eu acabei de falar para vocês, tá? Ou seja, a crítica literária não percebeu que esse não era um narrador em que eles podiam confiar, ou seja, eu não posso confiar nesse narrador. Eu trouxe um trecho aqui para vocês, uh, de um crítico do começo do século XX, esse trecho aqui, se não me engano, é de 1917, do Alfredo Pujol, que está citado pelo Roberto Schwartz no ensaio que está lá na nossa bibliografia, que é o que está lá no livro do Schwartz, Duas Meninas, né, que é A Poesia Envenenada de Machado de Dom Casmurro. O Schwartz cita isso e eu achei interessante trazer para ficar bem claro para vocês entenderem como que se lia esse romance antes da virada da crítica internacional, né? Vamos ler, que eu acho que vai ficar bem evidente. Assim, passemos agora a Dom Casmurro. É um livro cruel. Bento Santiago, alma cândida e boa, submissa e confiante, feita para o sacrifício e para a ternura, ama desde criança sua deliciosa vizinha, Capitolina, Capitu, como lhe chamam em família. Esta Capitu é uma das mais belas e fortes criações de Machado de Assis. Ela traz o engano e a perfídia nos olhos, cheios de sedução e de graça.
dissimulada por índole, a insídia é nela, por assim dizer, instintiva e talvez inconsciente. Pedro Santiago, que a mãe queria que fosse padre, consegue escapar ao destino que preparavam, forma-se em direito e casa com a companheira de infância. Capitu engana-o com seu melhor amigo e Bento Santiago vem a saber que não é seu o filho que presumia do casal. A traição da mulher torna-o cético e quase mau. Ou seja, existe uma identificação completa do crítico com o narrador. Ou seja, esse é um narrador em que nós podemos confiar. Ou seja, se ele está contando para a gente que a Capitu chorou demais no enterro, a gente pode confiar que a Capitu chorou demais no enterro. Ou seja, eu não duvido desse narrador em primeira pessoa, tá certo? Eu vou tentar mostrar para vocês que, na verdade, esse narrador em primeira pessoa, ele representa uma determinada classe social, que é essa classe dos proprietários, que está em decadência, né, nesse momento, e a história desse romance é um pouco a história da decadência dos proprietários. É... E quando a crítica, na verdade, não duvida da palavra do Bentinho, do Casmurro, vamos dizer assim, ela se identifica socialmente com esse grupo dos proprietários, né? Ou seja, é uma crítica que não percebe que na representação desses proprietários o Machado introjeta um grau grande, um grau muito significativo de distanciamento, ou seja, esse narrador é muito claro no romance que nós precisamos nos distanciar desse narrador em primeira pessoa. É muito claro no romance que a gente não pode fazer essa afirmação aqui, olha, Capitu engana-o com seu melhor amigo. Ou seja, é muito claro que isso não é uma certeza. Embora o narrador esteja certo disso, de alguma forma, ele age de acordo com isso, ou seja, ele age como se isso daqui fosse uma verdade, né? Mas nós não podemos nos identificar com isso. Porque senão, de um lado, nós não entendemos o romance do Machado, de outro, nós nos identificamos, do ponto de vista social, com a autoridade senhorial. Isso que eu vou tentar, enfim, mostrar um pouco para vocês aqui como que funciona. Dito isso, então, vamos passar. Eu vou inverter um pouquinho a ordem hoje, e vamos começar conversando sobre a crítica, porque eu acho que a gente já acumulou conhecimento crítico suficiente para a gente poder começar pela crítica, né? E depois a gente lê o trecho do romance. Eu queria começar pelo ensaio do Roberto Vargas, A Poesia Envenenada de Dom Casmurro, e ele faz uma divisão do romance que eu acho que é muito interessante para a gente pensar algumas coisas, né? Ele divide o romance em duas partes. Ele fala que numa parte a Capitu é mais importante e na outra parte o Bentinho se transforma numa figura mais importante. Vamos ler a descrição dele dessas partes, né? Na primeira, o jovem casal de namorados luta contra a superstição e o preconceito social. A superstição é de Dona Glória, a mãe, que havia prometido o filho à igreja por medo de perdê-lo no parto. Já o preconceito se prende à diferença de situações. Capitu é filha de vizinhos pobres, meio dependente de Dona Glória, enquanto Bentinho pertence a uma família de classe dominante, cujo chefe havia sido fazendeiro e deputado e deixara bastante propriedade. Capitu dirige a campanha do casalzinho com esplêndida clareza mental, compreensão dos obstáculos, firmeza, qualidades que faltam inteiramente a seu amigo. Como é natural, o leitor de coração bem formado toma o partido dos namorados, contra o seminário e contra as intrigas familiares, ou seja, o partido das luzes contra o mito e a injustiça. Eu queria chamar a atenção aqui de vocês para o fato de que isso aqui que ele está descrevendo é a trama fundamental do romance tradicional europeu, do romance burguês. Né? Aquilo que ele estava falando que lá no Alencar não se realiza, né? Ou seja, o, o, a, aquela índole da Aurélia que não se realiza por causa daquele meio que faz com que ele perca força e que ele soe um pouco ridículo, né? Ele está nos dizendo aqui que essa é a tradição. Ou seja, ele tem uma primeira parte do romance que se vincula à grande tradição do romance europeu, que lida em grande medida com essa história de libertação por meio do amor, né? Ou seja, isso aqui é o romance burguês. Isso aqui é a fundação da sociedade burguesa, né? Essa é a primeira parte.
E observem, né? Trata-se do Partido das Luzes, né? Ou seja, do progresso, da modernidade, contra o atraso do mito e da injustiça, né? Ou seja, o mito, no caso, seminário, e a injustiça, no caso, a diferença social entre os namoradinhos, né? A segunda parte começa por capítulos de felicidade conjugal. A velha casa da mãe e da infância em Mata-Cavalos foi trocada por outra nova, na Glória. O único senão é a ausência de um filho, que custa a vir. Mesmo isso, depois de algum tempo, se resolve com o nascimento de Ezequiel. O menino é esperto, dava a fazer imitações. Entre as pessoas que imita está o melhor amigo do casal, o Escobar, com quem começa a ficar parecido. A certa altura, Escobar, que era nadador, morre afogado. No velório, homens e mulheres choram. Subitamente, Bento para de chorar. Nota lágrimas nos olhos de Capitu, que olhava o morto. O habitual ataque de ciúmes desta vez é tão forte que Bento não consegue ler as palavras de despedida que havia redigido para pronunciar no cemitério. As aparências enganam, e os presentes aplaudem a comoção do amigo num exemplo de ilusão possível. Está fora de dúvida que Bento escreve e arranja a sua história com a finalidade de condenar a mulher. Não está nela, mas no marido, o enigma cuja decifração importa. Qual o sentido desse deslocamento, ou seja, do deslocamento do interesse, né, da Capitu para o Bentinho? Porque o leitor fica interessado na Capitu. A Capitu é uma personagem maravilhosa, né? Mas ela não tem voz no romance. Vemos que na primeira metade do livro, o amor, a inteligência e a confiança recíproca de um casal levam a melhor sobre a promessa ao céu e sobre a prevenção de classe. A vitória não dura, pois na segunda metade, o universo tradicional vai reaparecer e se impor, agora dentro do próprio casal. O marido narrador evolui para um clima especialíssimo de poesia envenenada, entre patético, desgovernado e prepotente, propriamente reacionário, cuja fixação é um dos méritos notáveis do romance. Aqui é muito interessante porque o Schwartz está elaborando um argumento parecido, mas não totalmente parecido com aquilo que ele estava elaborando antes, né? E ele tá, de alguma forma, mostrando para a gente que, na verdade, o romance ele tem um ímpeto de modernização que não se realiza, né? Ou seja, você tem um ímpeto de modernização, de aburguesamento das relações. O que é o aburguesamento das relações? Os casais, é, eles se juntam independente do preconceito, do preconceito de classe, da superstição, ou seja, independente da posição social que eles ocupam, os casamentos eles vão se dar por amor, isso é modernidade e aburguesamento, né? E a superstição vai ser vencida, ou seja, aquela superstição, aquele mundo da Dona Glória, né, vai ser vencido, né? Só que a vitória não se realiza. Só que a vitória não se realiza. O romance não termina ou na tragédia deles, não termina nem em tragédia, ou na vitória triunfante da modernidade, dos novos valores e das luzes, né? O romance recoloca o atraso, né? Ou seja, é como se a realização da modernidade no Brasil tivesse o tempo inteiro impedida pela prevalência das relações sociais antigas que nós herdamos da colônia, né? E aqui tem uma coisa interessante, ou seja, quais são essas relações sociais? E esse ensaio é um ensaio muito interessante, porque o Schwartz coloca isso de forma muito evidente, né? Que é o seguinte: aquilo que a gente herda da sociedade escravista são três figuras, vamos dizer assim, né? De um lado, a gente tem o proprietário, que não trabalha e é senhor de escravos. Do outro lado, a gente tem o escravo. E no meio dessa galera, você tem um tanto de gente que não tem lugar social. Ou seja, você tem um tanto de gente que não pode trabalhar e que não trabalha, porque trabalhar é coisa de escravo, mas que também não tem escravo. Não é proprietário de escravos. Ou seja, você forma, né, esse homem livre na ordem escravocrata, ele é um sujeito meio a esmo, ele é um sujeito que não tem lugar social, né?
E qual que é o único destino dele? O único destino dele é o do José Dias e da família da Capitu. O único destino dele é o favor. O único destino dele é se transformar no cliente do proprietário, né? Ou seja, se transformar no agregado, nessa figura do agregado, né? Ele não trabalha porque ele não tem escravos, ele não trabalha porque trabalhar é coisa de escravos, mas também ele não tem escravos, então ele está nessa, ele depende, vamos dizer assim, dos favores das classes proprietárias para sobreviver. É essa ordem social estranha que não existe no mundo europeu, vamos dizer assim, que dá origem ao romance europeu. É essa ordem social que está representada aqui, né? E esse romance é um romance muito interessante para pensar essa questão, não só porque a gente tem o José Dias que está que é um personagem importante, que está nessa posição de um agregado, né? Mas porque a Capitu também ela é uma personagem que opera dentro da lógica do clientelismo, né? A família da Capitu é uma família dependente, ela depende da família do Bentinho para sobreviver, vamos dizer assim, né? A família da Capitu é uma família que passa por dificuldades financeiras e que depende dos vizinhos ricos. Ou seja, eles são os agregados também, eles são essa rede, essa clientela, essa rede da parentela, né? Assim, essa família grande, que não é a família nuclear burguesa, eles compõem essa rede familiar mais ampla que depende dos favores, da boa vontade do proprietário, né? E a história do romance, de alguma forma, nós vamos ver depois no argumento do Schauhub, que isso, o Schauhub coloca isso em evidência, a história desse romance, de alguma forma, é a história de como que um agregado, um cliente, né, como que ele manipula, vamos dizer assim, um proprietário, né? De alguma forma é esse o sentido. E ao mesmo tempo, como que o espaço de circulação desse sujeito que está nessa posição social inferior, nesse país moderno, nesse Brasil moderno, mas que guarda os resquícios do Brasil do passado, como que as possibilidades de movimento desses sujeitos são limitadas. Ou seja, essas são as duas partes do romance. Ou seja, na primeira parte do romance, o Chivas fala, né, que é a Capitu que dirige a campanha do casalzinho, né? O Charup também chama muita atenção para isso, ou seja, é a Capitu que arma a situação, né? O Bentinho é um menino bobo que não sabe o que está acontecendo, ele só obedece a Capitu nessa primeira parte, né? Ou seja, a Capitu constrói um ambiente em que ela pode construir um espaço para si, por meio da manipulação de um proprietário, porque ela está manipulando, ela tá controlando os movimentos desse proprietário ingênuo, né? Mas, por outro lado, a possibilidade de movimentação dela está restrita, né? E esse é, de alguma forma, uma diferença, né? A gente já conversou na aula passada sobre como que o argumento do Schwartz e o argumento do Schauhub são diferentes, vocês vão ver que aqui também essa diferença aparece. Porque o Roberto Schwartz coloca mais ênfase ou chama mais atenção para esse aspecto da impossibilidade do movimento dela. Ou seja, ela bate num teto, né? Ela bate num teto. Chega um ponto em que ela não consegue mais, né? Ou seja, chega um ponto em que o reacionário se recoloca e se remanifesta. Você chega num ponto em que o Bentinho, em que o Bento Santiago, em que o Casmurro vai tratá-la como uma cliente e vai mandá-la embora. Ou seja, as velhas relações vão se recolocar no novo casal que é fruto desse processo de modernização da sociedade brasileira. Tá certo? Bom, e aqui a gente tem também a relação com essas ideias fora do lugar, né? Por quê? Porque esse narrador machadiano, o Casmurro, e essa é uma das belezas do livro, eu acho, né? O livro é de uma prosa lapidar, vamos dizer assim, né? Aquilo ali é exemplo de frase para você pôr no dicionário, né? A prosa do Dom Casmurro é uma prosa muito cuidada, muito bonita, né? É uma prosa refinada, de um sujeito educado, de um sujeito refinado, né? Mas essa prosa desse sujeito educado e refinado,
ela simplesmente esconde esse sujeito ciumento que reafirma o seu poder senhorial e que reafirma da forma mais vil possível, né? Ou seja, é aquilo que o Pujol fala, ele vira mal, ele fica mal, né? Ele fica mal no final, no fim do romance, né? A gente termina o romance com ele assim, mas o filho morre e ele não, e ele só prepara o enterro e é uma página para a morte do filho e ele manda ela embora e o grande amor da infância dele ele manda embora e não vê mais, ou seja, se recoloca dentro, está colocado dentro dessa prosa refinada, desse sujeito refinado, desse sujeito que está acompanhando, vamos dizer assim, que está acompanhando, que acompanha, ou que é um sujeito que está inserido no circuito da literatura ocidental, que escreve, que sabe escrever, que cita Goethe, e cita milhões e milhões de sujeitos. Esse sujeito, na verdade, essas são as ideias fora. A prosa desse sujeito é uma prosa que não corresponde ao que ele está representando, ao que ele está dizendo. E é dessa distância que se constrói a grande ironia do romance. Tá certo? Esse é o argumento do Chivas. O Chalhub tem um argumento que lida com as mesmas questões, mas o Chalhub ele é um pouco mais otimista, né? Assim, ele é um otimista histórico, vamos dizer assim, né? É, e aqui ele começa falando, né? Isso daqui está naquele mesmo livro que a gente comentou na aula passada, num capítulo anterior, né? Em que ele fala que Machado de Assis foi um intérprete incansável do discurso político possível aos dominados, ou seja, os dominados de alguma forma encontrariam caminhos para manipular o sistema senhorial ao seu, ao seu, ao seu gosto, né? Para que aquele sistema social que não é feito para os favorecer, de alguma forma, de alguma maneira, os favoreça, né? É, primeiro, em nenhum momento as prerrogativas da vontade senhorial, nesse discurso político possível aos dominados, são questionadas. Ou seja, esse discurso senhorial ele não questiona as prerrogativas senhoriais, né? Ao contrário, elas são reforçadas e reverenciadas a cada passo. Segundo, aos dependentes resta perseguir objetivos que lhes interessam a eles, dependentes. Em outras palavras, impossibilitados de lutar abertamente por seus objetivos, José Dias e seus semelhantes, capítulo uma delas, tentam obter seus desígnios fazendo com que seus senhores imaginem que a vontade deles, dos senhores, fazer aquilo que eles, dependentes, querem que seja feito. Está aqui a grande sedução da Capitu. Está aqui a Capitu seduzindo o Bentinho. Ou seja, aquela sedução da Capitu, que está colocada ali de forma belíssima, né? As cenas são maravilhosas. Essa sedução da Capitu, ela está inserida dentro disso que o Chalhub está chamando de discurso político possível dos dominados. Que é a mesma coisa que o Chivas admitiu aqui, né? Ou seja, é ela que dirige a campanha do casalzinho. Esse dirigir a campanha do casalzinho, aqui no Chalhub, é o quê? É o discurso político possível dos dominados. É isso aqui que os dominados podem fazer. É isso aqui que resta para eles fazer. Tá certo? Ou seja, eles têm que manipular a ordem senhorial sem romper com ela. Sem romper com ela. Eles não podem romper com ela. Por isso que eles têm que reafirmar constantemente essa ordem senhorial. Aqui, ele descrevendo de novo, né, Dom Casmurro é uma alegoria da experiência da derrota de todo um projeto de dominação de classe. E aqui é um outro elemento interessante para a gente pensar o Dom Casmurro, né, o Bento Santiago. O narrador, Dom Casmurro, escrevendo no final da década de 1890, está empenhado em encontrar justificativas para o seu empobrecimento e decadência social. Não as encontra em outro lugar, senão no antagonismo impenitente, mas então insuspeitado, que seus subordinados lhe teriam feito ao longo da vida. Ou seja, é como se houvesse contra ele, né, contra esse senhor que tá desempoderado, né, para inventar uma palavra
não sei se essa palavra existe, mas que é o não empoderado, o desempoderado, né? Esse senhor que está sendo desempoderado porque ele está empobrecendo e ele está perdendo poder nesse país moderno que está surgindo, a resposta dele é reescrever aquela história para culpar a sua esposa, é reescrever aquela história para jogar a culpa nesse antagonismo que sempre teve lá, mas que ele nunca percebeu. Né? Ou seja, eles estão levando a melhor. Eles estão levando a melhor. Né? Na história interessada e teleológica que compõe, ou seja, a história que ele está contando é uma história que é a história dele, é o ponto de vista dele, do Casmurro. Ele está contando aquela história para chegar numa conclusão. Dom Casmurro reinterpreta diálogos e situações cotidianas, reorganizando o seu entendimento das experiências passadas. Ou seja, em outro momento, o Chalhub fala que o Dom Casmurro ele representa um pouco, a gente conversou na última aula sobre a experiência de 1871, né? Ele representa um pouco aquele senhor de escravos desempoderados, ele representa um pouco a falência da sociedade senhorial que precisa se reimpor na forma de conservadorismo reacionário, na forma de reação, na forma de reacionarismo. Né? Ou seja, a forma por meio da qual ele repõe o seu poder perdido, o poder perdido por causa do processo de modernização que o Schwab localiza lá em 1871, é culpar a mulher. É recontar a sua história culpando a mulher. Culpando a mulher pelo seu processo de decadência, ou seja, culpando os dependentes pelo seu processo de decadência. Tá certo? Não sei se eu me fiz entender aqui, o argumento é complexo, eu acho que nas últimas aulas a gente foi construindo, né, assim, é uma preocupação que eu tenho aqui no curso, né? Ou seja, a gente ir construindo elementos que possam ajudar a compreensão de argumentos cada vez mais complexos, mas eu acho que deu para vocês entenderem um pouquinho, e deu inclusive para entender a diferença dos dois. Né? O Chalhub chega num ponto em que ele fala que a Capitu realmente trai ele. A Capitu realmente trai, porque do ponto de vista social, ela está traindo desde o começo. Do ponto de vista social, ela está manipulando e traindo desde o começo. Mas essa manipulação e essa traição não é lido, no caso do Chalhub, como uma coisa negativa. Muito pelo contrário, ele está lendo isso como uma coisa positiva, vamos dizer assim, ou como uma possibilidade política possível para esses vencidos, né? para esses dominados, para esses sujeitos que estão nessa ordem senhorial. Né? Bom, eu queria ler agora com vocês os capítulos que dizem respeito ao enterro. Né? Assim, são vários capítulozinhos, e eu vou ler com vocês essa cena. Essa cena que é meio longa, mas que eu acho que dá para a gente ilustrar algumas coisas do que a gente disse e ver também, mais uma vez, a diferença da prosa, né? Porque a prosa do Casmurro também não é aquela prosa do Memórias Póstumas. A acidez da prosa do Memórias Póstumas a gente não vai encontrar mais aqui no Machado. Bom, então vamos direto para a leitura, né? Desse enterro. A viúva. Poupo-vos as lágrimas da viúva, as minhas, as da outra gente. Saí de lá cerca de 11 horas. Capitu e prima Justina esperavam-me, uma com um parecer abatido e estúpido, outra enfastiada apenas. Vão fazer companhia à pobre Sanchinha, eu vou cuidar do enterro. Assim fizemos. Quis que o enterro fosse pomposo, e a afluência dos amigos foi numerosa. Ou seja, ele arma um espetáculo, né? Assim, ele arma um espetáculo da sua própria condição social, de alguma forma, né? Praia, ruas, Praça da Glória, tudo eram carros, muitos deles particulares. A casa, não sendo grande, não podiam lá caber todos. Muitos estavam na praia, falando do desastre, apontando o lugar em que Escobar falecera, ouvindo referir a chegada do morto. Enfim, conversa, né? Quando você vai dentro de carro, e aí vem aquele tanto de gente, enfim, para ver o que aconteceu, né? E fica se comentando aquilo. José Dias ouviu também falar dos negócios do finado, divergindo alguns na avaliação dos bens, mas havendo acordo em que o passivo devia ser pequeno. Elogiavam as qualidades de Escobar, um ou outro discutia o recente gabinete Rio Branco. Estávamos em março de 1871.
Aqui as datas são simbólicas, né? O Chalhub uh, chama muita atenção para isso, né? Para como que essas datas são tão organizadas. As datas elas são sistematicamente organizadas, né? Ou seja, o Escobar morre exatamente em 1871, que é o ano da Lei do Ventre Livre. E esse enterro e essa coisa aqui com a morte do Escobar representa uma virada importante na relação, vamos dizer assim, é o primeiro grande estouro de ciúme do Bentinho, né? Nunca me esqueceu o mês nem o ano. Como eu houvesse resolvido falar no cemitério, escrevi algumas linhas e mostrei-as em casa a José Dias, que as achou realmente dignas do morto e de mim. Pediu-me o papel, recitou lentamente o discurso, pesando as palavras, e confirmou a primeira opinião. No Flamengo, espalhou a notícia. Alguns conhecidos vieram interrogar-me. Então, vamos ouvi-lo? 4 palavras. Ou seja, tem um elemento de de exibição do próprio Bentinho, né? Assim, ou seja, ele faz um enterro pomposo, em que vai muita gente, e ele vai ser o orador do enterro, né? Poucas mais seriam, ou seja, ele vai falar um pouco mais que 4 palavras, né? Tinha-as escrito com receio de que a emoção me impedisse de improvisar. No Tilbury em que andei 1 ou 2 horas, não fizera mais que recordar o tempo do seminário, as relações de Escobar, as nossas simpatias, a nossa amizade começada, continuada e nunca interrompida, até que um lance da fortuna fez separar para sempre duas criaturas que prometiam ficar por muito tempo unidas. De quando em quando enxugava os olhos, ou seja, ele estava chorando, né? Ou seja, ele está andando no Tilbury, na carruagem, né? E ele chora por causa da morte do amigo e das lembranças da relação dele com o amigo. O cocheiro aventurou 2 ou 3 perguntas sobre a minha situação moral, não me arrancando nada. Continuou o seu ofício. Chegando a casa, deitei aquelas emoções ao papel. Tal seria o discurso. Enfim, chegou a hora da encomendação e da partida. Sancha quis despedir-se do marido, e o desespero daquele lance consternou a todos. Muitos homens choravam também, as mulheres todas. Só Campitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesma. Ou seja, é importante para a gente entender o contexto, né, gente? Assim, é uma cena em que está todo mundo chorando, né? E a Capitu é aquela pessoa, sempre tem essa pessoa em enterro, né? Quem já foi muito em enterro sabe, sempre tem essa pessoa no enterro, que está todo mundo chorando, e as pessoas que são mais próximas do falecido, que estão emocionalmente muito desgastadas, elas precisam que alguém não chore e fique com elas e as acalme, né? E a Capitu está ali nessa função com a Sancha, né? Ou seja, ela segura a própria emoção para poder amparar a amiga, né? Mas tá todo mundo chorando, os homens estão chorando, ele acabou de chorar na carruagem, tá todo mundo chorando. A confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas, poucas e caladas. Ou seja, enfim, primeiro o jogo dele, né? Assim, ele não falou que ela chorou, né? A cena toda depois vai se desenvolver em cima do choro dela e até agora ela não chorou de fato. Ela está segurando o choro, né, para cuidar da amiga. É, ela olha para o cadáver por alguns segundos, por alguns instantes, né, muito fixadamente, né, e não admira que lhe saltassem algumas lágrimas, poucas e caladas. Ou seja, não admira que lhe saltassem. Ele não falou que saltou. Ele não falou, ninguém vai se admirar se tivesse saltado, se saltassem algumas lágrimas. Tá tudo na hipótese aqui, né? Tá tudo na elucubração mental dele. As minhas cessaram logo. Fiquei a ver as dela. Ou seja, assim que ele vê que ela está querendo começar a chorar, ele para de chorar, né? Capitu enxugou-as depressa, olhando a furto para a gente que estava na sala. Redobrou de carícias para a amiga e quis levá-la, mas o cadáver parece que a retinha também, né? Agora, a loucura do ciumento, né? Assim, e a prosa do Machado é muito cruel. A loucura do ciumento, ela enxuga as lágrimas que
que agora parece que ela chorou mesmo, mas são lágrimas rápidas, porque ela está, na verdade, amparando a viúva, ela está amparando a amiga, né? É, aí ela voltou a ajudar a amiga e ela quis tirar a amiga dali, né? É outra coisa muito comum que você tem em velório, né? Essas pessoas que estão mais emocionalmente abatidas, você tenta tirá-las dali, né? Você tenta levá-las para fora, conversar com elas sobre alguma outra coisa qualquer, para que elas se acalmem um pouco, né? Para que a emoção se assente. A emoção volta, mas ela se assenta e volta. E a Capitu tenta fazer isso. É, mas ela não, a viúva não quer sair, porque quando você está nessa situação, você também não quer sair de perto do cadáver. É, ou seja, a Sancha não quer sair, mas o cadáver parece que a retinha também, ou seja, a Sancha não quer e a Capitu, e agora olha como que ele elabora a coisa, olha como que ele elabora o problema, ou seja, o cadáver parece que a retinha também, a ela Capitu. E não que a Capitu está ali retida porque a amiga dela não quer sair de perto do cadáver do marido que acabou de morrer jovem. Olhem como que ele vai construindo a prosa de uma forma a construir uma cena quase que absurda na cabeça dele. Na cabeça dele, do narrador. Isso é um narrador, ok? É ele que está falando que o cadáver estava retendo a Capitu. O ciúme dele, baseado nessa cena, ele é baseado numa cena absolutamente corriqueira e normal em velórios. Ainda mais um velório tão emotivo como o velório de uma pessoa jovem. Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto. Quais os da viúva, sem o pranto nem palavras desta. Ou seja, a Capitu está olhando entristecida para o cadáver como se ela fosse a viúva. Mas ela não está nem chorando nem falando como a viúva. Muito pelo contrário, ela está extremamente contida. Ou seja, extremamente contida para amparar a amiga. Ou seja, ele está tirando essas coisas da cabeça dele que estão, em última instância, na cabeça dele. Na cabeça dele de ciumento. Mas grandes e abertos como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também o nadador da manhã. Né? Aqui, enfim, o tom necrófilo da prosa aparece, é como se ela quisesse também ela abraçar e pegar o defunto. Né? É, e aí veio o discurso dele: vamos, são horas. Era José Dias que me convidava a fechar o ataúde. Fechamo-lo. E eu peguei uma das argolas, rompeu o alarido final. Palavra que, quando cheguei à porta, vi o sol claro. Tudo gente e carros, as cabeças descobertas. Tive um daqueles meus impulsos que nunca chegavam à execução. Fui atirar à rua caixão, defunto e tudo. Ou seja, o impulso de ciúme dele, né, assim, a vontade dele, o ciúme dele, né, assim, a vontade dele é jogar na rua o caixão, o defunto e tudo, né, por causa do ciúme que ele está sentindo. No carro, disse a José Dias que se calasse. No cemitério, tive de repetir a cerimônia da casa, desatar as correias e ajudar a levar o féretro à cova. Enfim, enterro antigo, né, que você vela a pessoa em casa, depois as pessoas carregam, e aí vai todo mundo para o cemitério, e no cemitério é quando vão enterrar, né? O que isto me custou, imagina. Descido o cadáver à cova, trouxeram a cal e a pá. Sabes disto, terás ido a mais de um enterro, mas o que não sabes nem podes saber, nenhum dos teus amigos, leitor, ou que qualquer outro estranho, é a crise que me tomou quando vi todos os olhos em mim, os pés quietos, as orelhas atentas, e ao cabo de alguns instantes de total silêncio, um sussurro vago, algumas vozes interrogativas, sinais, e alguém, José Dias, me dizia ao ouvido: então, fale. Agora ele tem que fazer o discurso dele, né? É o discurso que ele falou que ia fazer. Mas ele está raivoso, ele queria jogar o caixão, o defunto, tudo por causa de ciúme da mulher, por causa disso aqui, por causa dessa cena aqui. Por causa dessa cena, né? Era o discurso, queriam o discurso. Tinham jus ao discurso anunciado. Maquinalmente meti a mão no bolso, saquei o papel e li-o aos trambolhões, não todo, nem seguido, nem claro.
A voz parecia me entrar em vez de sair. As mãos tremiam-me. Não era só a emoção nova que me fazia assim. Era o próprio texto, as memórias do amigo, as saudades confessadas, os louvores à pessoa e aos seus méritos. Tudo isto que eu era obrigado a dizer e dizia mal, porque ele está com raiva, ele está com ciúme, né? Ao mesmo tempo, temendo que me adivinhassem a verdade, forcejava por escondê-la bem. Creio que poucos me ouviram, mas o gesto geral foi de compreensão e de aprovação. As mãos que me deram a apertar eram de solidariedade. Alguns diziam muito bonito, muito bem, magnífico. José Dias achou que a eloquência estivera na altura da piedade. Um homem, que me pareceu jornalista, pediu-me licença para levar o manuscrito e imprimi-lo. Só a minha grande turvação recusaria um obséquio tão simples. Ele não consegue discursar, né? Ele não consegue fazer o discurso direito. Mas não porque ele está emotivo. Não porque ele está emotivo. Porque perdeu o amigo. Ele não consegue fazer o discurso direito porque ele está morrendo de ciúme dela. Uma comparação. E aí ele corta, né? Esse aqui é a famosa, esse é o narrador machadiano, né? Ele corta e fala: Príamo julga-se o mais infeliz dos homens. E aí ele volta lá para a Grécia Antiga. Né? Ele está narrando essa historinha que pá, volta lá para a Grécia Antiga. Acho que todo mundo conhece a história, né? Quando Aquiles mata Heitor na guerra, Aquiles não quer devolver os restos mortais de Heitor, o que é uma coisa muito importante na cultura grega, né? Os rituais fúnebres são muito importantes na cultura grega. E Príamo, pai de Heitor, vai à tenda de Aquiles para pedir o corpo do filho, né? Uma das cenas mais bonitas da Ilíada. Príamo julga-se o mais infeliz dos homens, por beijar a mão daquele que lhe matou o filho. Ele tem que ir lá suplicar pelo corpo do filho, né? Homero é que relata isto, e é um bom autor, não obstante contá-lo em verso. Mas há narrações exatas em verso, e até mal verso. E agora veja como que ele muda como que ele muda a situação, né? Como que ele muda a coisa. Compara a tua situação de primo com a minha. Eu acabava de louvar as virtudes do homem que recebera, defunto aqueles olhos. Ou seja, a comparação é quase. A comparação é desrespeitosa, é, assim como é igual aquela comparação do Pentateuco. A comparação é desproporcional. Não no sentido de se elevar ao nível do Homero, porque ele é um medíocre, ele é um sujeito que não consegue fazer nada, ele tem ciúme da mulher, mas não confronta direito. Ele não toma atitude, ele não é capaz, ele não faz nada. Né? Ele só deixa a coisa aí e manda a mulher embora. Ele não tem coragem de fazer nada. Né? Ele não é como primo. A cena do Homero é uma cena de uma dignidade humana gigantesca. Né? A cena de uma dignidade humana gigantesca. Porque tanto Príamo quanto Aquiles estão de luto, estão enlutados. Aquiles por causa da perda de Pátroclo e Príamo por causa da perda do filho. Eles estão enlutados, eles estão tristes. Né? E o Príamo, a cena é de uma dignidade humana gigantesca. Né? Ou seja, o Príamo ir beijar a mão de quem matou o filho dele. Ou seja, o Príamo ir suplicar e pedir, implorar para que Aquiles devolva o corpo do filho. A cena de Homero não tem nada de ridículo nem de banal. O que a cena dele tem. Ou seja, exatamente como Príamo, que tem que ir beijar a mão de Aquiles porque a beijar a mão de Aquiles que matou seu filho para receber o corpo, é a mesma coisa que ele, que teve que fazer um discurso elogiando o Escobar, sendo que a Capitu lançou aqueles olhos para o Escobar. Olha a comparação desproporcional. É impossível que algum Homero não tirasse da minha situação muito melhor efeito. Ou quando menos igual, ou seja, quando menos igual. Ou seja, isso aqui é digno de uma Ilíada, é digno de uma das cenas mais bonitas da literatura ocidental. Ele está fazendo troça, né, gente? Assim, o leitor atento, o leitor que leu a Ilíada, o leitor culto, sabe que isso daqui não pode ser levado a sério. Porque não há como comparar a cena de Príamo indo beijar a mão de Aquiles para pedir o corpo do filho morto com ele. Com ele, que parou de chorar no enterro do melhor amigo. Porque suspeitou que a mulher estivesse chorando e que a mulher estivesse triste por causa da morte do amigo, que é absolutamente normal chorar no enterro.
Nem digas que nos faltam Homeros, pela causa apontada em Camões. Não, Senhor. Falta-nos é certo, mas é porque os primos procuram a sombra e o silêncio, né? Aqui é o... Ou seja, não é porque a gente não tem Homero, não é porque a gente não tem um grande poeta que seja capaz de nos cantar, mas é porque os primos, ou seja, esses senhores, usando aqui a linguagem do Chalhub, né? Esse senhor de escravos finalmente desempoderado do seu poder senhorial, fica na sombra e no silêncio. Né? Ou seja, coitado, pobre desse senhor, desse proprietário desempoderado. As lágrimas, se as tem, são enxugadas atrás da porta, para que as caras apareçam limpas e serenas. Os discursos são antes de alegria que de melancolia, e tudo passa como se Aquiles não matasse Heitor. Ou seja, como se Capitu não tivesse traído Bentinho com Escobar. Né? A comparação é ridícula, né, gente? Assim, isso aqui é uma comparação que... Enfim, aqui é a ironia da prosa. Ele está sendo irônico aqui, obviamente. Cismando. Pouco depois de sair do cemitério, rasguei o discurso e deitei os pedaços pela portinhola fora, sem embargo dos esforços de José Dias para impedir. Ele joga o papel fora. Não presta para nada, disse-lhe eu. E como posso ter a tentação de dá-lo a imprimir, fica já destruído de uma vez. Não presta, não vale nada. José Dias demonstrou longamente o contrário. Depois elogiou o enterro. E por último fez o panegírico do morto. Uma grande alma, espírito ativo, coração reto, amigo, bom amigo, digno da esposa amantíssima que Deus lhe dera. Agora enfim, é a lábia do agregado, né? Neste ponto do discurso, deixei-o falar sozinho e peguei a cismar comigo. O que cismei foi tão escuro e confuso que não me deixou tomar pé. No catete, mandei parar o carro. Disse a José Dias que fosse buscar as senhoras ao Flamengo e as levasse para casa. Eu iria a pé. Ele resolve, ele está tão confuso que ele resolve ir a pé, né? Mas vou fazer uma visita, né? O José Dias não quer e tal, e ele insiste. A razão disso era acabar de cismar e escolher uma resolução que fosse adequada ao momento. O carro andaria mais depressa que as pernas. Estas iriam pausadas ou não. Podia afrouxar o passo, parar, arrepiar caminho e deixar que a cabeça cismasse à vontade. Fui andando e cismando. Tinha já comparado o gesto de Sancha na véspera e o desespero daquele dia. Eram inconciliáveis. A viúva era realmente amantíssima. Assim se desvaneceu de toda a ilusão da minha vaidade. Não seria o mesmo caso de Capitu? Cuidei de recompor-lhe os olhos, a posição em que a vi, o ajuntamento de pessoas que devia naturalmente impor-lhe a dissimulação, se houvesse algo que dissimular. O que aqui vai por ordem lógica e dedutiva tinha sido antes uma barafunda de ideias e sensações, graças aos solavancos do carro e às interrupções de José Dias. Agora, porém, raciocinava e evocava claro e bem. Concluí de mim para mim que era a antiga paixão que me ofuscava ainda e me fazia desvairar como sempre. Quando cheguei a esta conclusão final, chegava também à porta de casa, mas voltei para trás e subi outra vez a rua do Catete. Eram as dúvidas que me afligiam ou a necessidade de afligir Capitu com a minha grande demora. É o joguinho que ele está fazendo com ela, né? Ponhamos que eram as duas causas. Andei largo espaço até que me senti sossegar e endireitei para casa. Batiam 8 horas numa padaria. Perto de casa havia um barbeiro que me conhecia de vista, amava a rabeca e não tocava inteiramente mal. Na ocasião em que ia passando, executava não sei que peça. Parei na calçada a ouvi-lo. Tudo são pretextos a um coração agoniado. Ele viu-me e continuou a tocar. Não atendeu a um freguês e logo a outro que ele foram, a despeito da hora e de ser domingo. Confiar-lhe as caras da navalha. Perdeu-o sem perder uma nota. Ia tocando para mim. Esta consideração fez-me chegar francamente à porta da loja, voltado para ele. Ao fundo, levantando a cortina de chita que fechava o interior da casa, vi apontar uma moça trigueira, vestido claro, flor no cabelo. Era a mulher dele. Creio que me descobriu de dentro e veio agradecer-me com a presença o favor que eu fazia ao marido.
Se não me engano, chegou a dizê-lo com os olhos. Quanto ao marido, ou seja, ele meio que está flertando com a mulher, né? Quanto ao marido, tocava agora com mais calor, sem ver a mulher, sem ver fregueses. Grudava a face no instrumento, passava a alma ao arco e tocava, tocava. Divina arte. Ia se formando um grupo. Deixei a porta da loja e vim andando para casa. Enfiei pelo corredor e subi as escadas sem estrépito. Nunca me esqueceu o caso deste barbeiro, ou por estar ligado a um momento grave da minha vida, ou por esta máxima, que os compiladores podem tirar daqui e inserir nos compêndios de escola. Ou seja, agora ele anuncia que ele vai falar uma frase importante, né? A máxima é que a gente esquece devagar as boas ações que pratica, e verdadeiramente não as esquece nunca. Pobre barbeiro, perdeu 2 barbas naquela noite, que eram o pão do dia seguinte, tudo para ser ouvido de um transeunte. Supõe agora que este, em vez de ir-se embora como eu fui, ficava à porta a ouvi-lo e a enamorar-lhe a mulher. Então é que ele, todo arco, todo rabeca, tocaria desesperadamente. Divina arte. A cena é maravilhosa, né, gente? Assim, a cena é muito bonita, porque ele sai, tem um cara tocando rabeca, e aí o cara, e tem pessoas se aproximando, não é? Ah, e ele tá ali meio que flertando com a mulher, né? A mulher do barbeiro. Como ia dizendo, subi as escadas sem estrépito. Empurrei a cancela, que estava apenas encostada, e dei com prima Justina e José Dias jogando cartas na saleta próxima. Capitu levantou-se do canapé e veio a mim. O rosto dela era agora sereno e puro. Os outros suspenderam o jogo e todos falamos do desastre da viúva. Capitu censurou a imprudência de Escobar e não dissimulou a tristeza que lhe trazia a dor da amiga. Perguntei-lhe por que não ficara com Sancho aquela noite. Tem lá muita gente. Ainda assim ofereci-me, mas não quis. Também lhe disse que era melhor vir para cá e passar aqui uns dias conosco. Também não quis? Também não. Entretanto, a vista do mar há de ser-lhe penosa. Todas as manhãs, ponderou José Dias, e não sei como poderá. Mas passa. O que é que não passa? Atalhou prima Justina. Né? Ou seja, essa conversinha de cotidiano depois do enterro, né? E mais uma vez, assim, a Capitu demonstra uma preocupação com a amiga, né? Assim, existe uma coerência no comportamento dela. E como em torno desta ideia começássemos uma troca de palavras, Capitu saiu para ver se o filho dormia. Ao passar pelo espelho, consertou os cabelos tão demoradamente que parecia afetação, se não soubéssemos que ela era muito amiga de si, ou seja, que ela era extremamente vaidosa, né? Quando tornou, trazia os olhos vermelhos. Disse-nos que ao mirar o filho dormindo, pensara na filhinha de Sancha e na aflição da viúva. E sem se lhe dar das vistas, nem reparar se havia algum criado, abraçou-me e disse-me que se quisesse pensar nela, era preciso pensar primeiro na minha vida. José Dias achou a frase lindíssima e perguntou a Capitu por que é que não fazia versos. Aí o José Dias é o elogio atrás de elogio, né? Tentei meter o caso à bulha e assim acabamos a noite, né? Ou seja, se quisesse pensar nela, era preciso pensar primeiro na minha vida, né? Ou seja, a Capitu tem um arroubo de paixão, né? Assim, ela vê a amiga que perdeu o marido e ela vira para ele e fala: olha, se você quer pensar em mim, você tem que primeiro ficar vivo. Não morra, pelo amor de Deus, não morra, né? No dia seguinte, arrependi-me de haver rasgado o discurso. Não que quisesse dá-lo a imprimir, mas era lembrança do finado. Pensei em recompô-lo, mas só achei frases soltas que, uma vez juntas, não tinham sentido. Também pensei em fazer outro, mas era já difícil e podia ser apanhado em falso pelos que me tinham ouvido no cemitério. Quanto a recolher os pedacinhos de papel deitados à rua, era tarde. Estariam já varridos. Inventariei as lembranças de Escobar, livros, um tinteiro de bronze, uma bengala de marfim, um pássaro, o álbum de Capitu, 2 paisagens do Paraná e outras. Também ele as possuía de minha mão. Vivemos assim a trocar memórias e regalos, ora em dia de anos, ora sem razão particular. Tudo isso me empanava os olhos. Vieram os jornais do dia, davam notícia do desastre e da morte de Escobar.
os estudos e os negócios deste, as qualidades pessoais, a simpatia do comércio, e também falavam dos bens deixados da mulher e da filha. Tudo isso foi na segunda-feira. Na terça-feira foi aberto o testamento, que me nomeava segundo testamenteiro. O primeiro lugar cabia à mulher. Não me deixava nada, mas as palavras que me escrevera em carta separada eram sublimes de amizade e estima. Capitu desta vez chorou muito, mas compôs-se depressa. Testamento, inventário, tudo andou quase tão depressa como aqui vai dito. Ao cabo de pouco tempo, Sancha retirou-se para a casa dos parentes no Paraná. Ou seja, aqui termina um pouco essa sequência de cenas. Eu acho que eu consegui, eu acho que fica bem claro aqui por esse trecho, né, gente? É, a psicologia desse personagem, né? Ou seja, desse sujeito ciumento que vê um tanto de coisa onde não tem, né? É, e essa psicologia incerta dele, né? Essa psicologia incerta, o tom irônico da prosa e, ao mesmo tempo, a elegância da prosa. A prosa elegante, com um tom arcaísta, né? Um tom de português de outros tempos, né? Eu acho que tá bem evidente aqui já o que eu queria dizer sobre o romance. Fica aqui a minha dica para que vocês leiam o romance. Eu queria deixar também com vocês duas dicas é, de leitura que pode um pouco fundir, uma de leitura e outra de vídeo, né? Primeiro é a série Capitu, da Globo, que eu acho que de 2008, para comemorar os 200 anos, acho que do nascimento do Machado, ou 100 anos da morte dele, uma coisa assim. Sei que em 2008 houve uma comemoração, fizeram uma série muito bonita sobre Dom Casmurro, em que, na verdade, se faz a leitura do romance, tá? A série é muito boa porque eles leem o romance, literalmente, né? E queria deixar com vocês também um livro que tem relações muito próximas com Dom Casmurro, que é o Leite Derramado do Chico Buarque. O Leite Derramado do Chico Buarque também é um romance em que se está discutindo esse sujeito de origem senhorial, proprietário, que está decadendo. Ou seja, ele não se encaixa mais no Brasil moderno. E tanto lá quanto aqui é a história de uma separação, de uma traição, só que lá com um sentido diferente, né? Lá com a mulher abandona o sujeito e aqui ele meio que manda ela embora, tá? Eu acho que está claro para vocês nosso argumento sobre Machado. Na próxima aula a gente vai começar um argumento sobre o Mário. Uh, a próxima aula é uma aula que tem duas partes, né? Uma parte sobre o problema da vanguarda, em que eu discuto a questão da vanguarda a partir de uma retomada da tradição das artes plásticas. Eu vou justificar porque eu vou fazer isso lá no vídeo. E depois um outro vídeo em que eu discuto propriamente o Mário de Andrade e os problemas relacionados ao Mário de Andrade. Na próxima aula a gente meio que muda um pouquinho o tom da conversa para fazer uma introdução ao Mário, e depois a gente discute o Macunaíma e, por fim, o banquete. Deixem seus comentários, suas dúvidas, eu espero que esteja claro já para vocês como que o Machado elabora essa representação, como que o Machado constrói uma representação do Brasil extremamente amadurecida, extremamente irônica, né? E, ao mesmo tempo, como que o Machado constrói a representação de um país problemático, né? Ou seja, como que o Machado encontra uma saída literária para representar um processo de modernização problemático, né? Aqui no caso do Dom Casmurro, aqui no caso do Bentinho, a gente tem essa figura do ciumento, né? Que representa, na verdade, todo o processo de decadência de uma classe social que lá em 1871 perde as suas prerrogativas senhoriais fundamentais, tá certo? E um pouco a história dessa segunda parte que o Roberto Schwarz se refere é a história dessa mesma classe tentando recolocar as suas prerrogativas sociais dentro de um modelo novo, dentro de uma sociabilidade nova, mais aburguesada, mais próxima daquilo que o mundo moderno espera, tá certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa sobre Machado. E semana que vem a gente começa uma conversa sobre Mário de Andrade. É isso, pessoal. Tchauzinho.